Olá, você que acompanha 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Corrêa. Hoje vamos nos 10 Minutos de Esporte. Estou aqui com o meu amigo Robson Ramos. Vamos falar sobre 3 pontos hoje aqui, Robson Ramos. Vamos falar sobre convocação do Tite, Neymar, que quase não é polêmico, e vamos falar sobre o VAR. O VAR vai tomar todas as discussões. Mas vamos lá, vamos falar sobre a convocação do Tite para os amistosos aí da seleção brasileira, Robson Ramos. Bom, novidades, né? Novidades. Vanderlei Nogueira, como você sabe, Vanderlei Nogueira falou da gente. Grande Vanderlei Nogueira. Abraço para ele lá da Jovem Pan. Vanderlei Corrêa, como você sabe, eu sou um defensor da manutenção do trabalho do Tite, apesar de concordar que tem problemas. Ele fez uma convocação, desta vez atendendo até alguns pedidos aí. E aí, Tite não vai renovar? Como é que é? Tá dando uma renovada, mas mantém alguns jogadores veteranos, que é aquela cota do Tite da confiança. Daniel Alves, Thiago Silva, que eu ainda tenho dúvidas se vão mesmo disputar a Copa de 2022, apesar do Daniel ter dito aí em entrevista recente na apresentação do São Paulo que ele quer disputar, né? Se tiver em forma como está agora, pode ser que consiga ir. Agora, tem os nomes novos, né? Alguns não tão novos. Vinícius Júnior, que voltou, não foi à Copa América, estava machucado. O goleiro Ivan da Ponte Preta, que deve estar naquela cota dos testes, mas é um bom goleiro. O zagueiro Samir eu questiono, porque nunca foi um grande zagueiro nem no Flamengo, e aí vai cair naquele caso e falar, tá vendo, convocou o Samir porque tá na Europa, e tá jogando num time pequeno da Europa, que é o Udinese. Eu não convocaria o Samir nem quando ele estava no Flamengo, nem agora porque ele tá na Udinese, mas ok, eu entendo a vontade do Tite querer testar alguns desses nomes diferentes aí, né? Eu gostei do Fabinho. Também gostei, o Fabinho para mim deveria estar na Copa América, inclusive. Acho que faltou o Fabinho ali. E tem o Jorge, né, do Santos. Jorge dos Santos, que já tinha sido convocado. Então, o Jorge é uma... Como é que se fala, rapaz? É uma reparação, porque quando ele foi convocado lá atrás, ainda jogando pelo Flamengo, ele contundiu e não pôde ir à seleção. E passou um longo período sem ir, depois foi jogar na Europa, enfim, e está voltando agora jogando pelo Santos. O Tite reconhece que ele é um bom jogador. Aliás, está jogando bem, está jogando muito bem, é dono da posição ali. Dono da posição. Tanto que ele fez, o São Paulo fez com que o Felipe Jonathan, que era um lateral esquerdo também, ele improvisou o Felipe Jonathan jogando na meio de volante. Para manter o Jorge Para manter o Jorge ali. E ele ganha qualidade. Eu parto do princípio o seguinte, é tipo o São Paulo hoje com o Ranfran e também com o Dani Alves. Você tem qualidade, você tem que encaixar os caras. Isso. Nem que se sacrifique, mas tem que ter os caras melhores, pô. E é isso. Como dizia o Zagallo lá em 70, não, tem que arrumar um jeito de jogar. Você só joga com a perna direita? Então tá bom, então você vai ficar na esquerda. Exatamente. Você tem que fazer parte do time, porque é muita qualidade, você não pode abrir mão da qualidade. Não pode abrir mão. E voltou o Neymar, né? E voltou o Neymar. Sem jogar, agora que voltou a treinar, treinou ontem, e o Tite mesmo assim convocou, mas o Tite justificou. Aliás, ele passou metade da entrevista respondendo sobre o Neymar. Mas, Robson, como será eternamente cobrado esse amistoso, quando foi marcado, isso aí os caras... Opção sine qua non, Neymar tem que estar. Os amistosos são negociados, é normal, é uma praxe no futebol. É um valor, agora, com o Neymar é um valor sem o Neymar. Se fosse para apenas convocar e observar, eu não convocaria o Neymar agora. Não por causa de picuinha, eu não tenho isso, esse revanchismo besta com o Neymar que alguns têm, mas acho que não era a hora, tá voltando de contusão, tá no momento polêmico da própria vida pessoal, então deixa ele lá descansando. Mas aí é questão contratual. Ano que vem volta. Aí é business, meu amigo. Eu tenho certeza que tem isso. Aí é business. Bom, Felipe Coutinho, que deve se transferir para o Bayern de Munique. Tá tudo certo. Foi convocado também. Não vem vivendo uma boa fase o Felipe Coutinho, deve se transferir agora. Até pelo seguinte, essa contratação dele pelo Bayern de Munique deve impulsionar ou não o caixa do Barcelona para ir para cima do PSG agora para levar o Neymar. Porque ele era uma das moedas oferecidas ao próprio PSG. Ele, o Rakitic. Ele, o Rakitic e o outro jogador que eu não me lembro agora. Mesmo assim o PSG não aceitou, né? Talvez agora com dinheiro na mão. Vamos falar de Neymar então, falando de toda essa transação, já que a gente começou a falar. Neymar, hein? Não tem jeito. Eu acho que assim, a gente estava discutindo hoje cedo aqui uma coisa que é interessante. As pessoas esquecem do que é o Neymar futebolisticamente falando. Está acontecendo o seguinte com o Neymar. As pessoas que estão com correção, inclusive, observando o caos que virou a vida do Neymar, cobrando uma melhora, dizendo uma série de coisas negativas a respeito dele, não estão erradas. Só que o Neymar não deixou de ser um craque de bola. Ele ainda é o melhor jogador brasileiro que nós temos em atividade. Eu acho que na América Latina ele é o melhor. Então... Ele tá brigando lá em cima na Europa. O que precisa, pelo menos entre os 5 ele tá. Sem dúvida. O que precisa é o Neymar voltar a cabeça assim pro lugar para ele pensar só em futebol. Aliás, como disse a mãe dele há uns 3 meses atrás, né? Acho que essa é a grande coisa. O Neymar
Dentro de campo ele é indiscutível. Isso. E estava indiscutível. Ele é indiscutível. O pessoal esquece, por exemplo, que a temporada dele, a última agora, pelo PSG antes de machucar, e depois que voltou ali naquela final da Copa da França, aliás, aquela atuação dele foi espetacular. Foi uma temporada muito boa. Muito boa. Manchada pelo soco no torcedor, a polêmica com a moça, a suposta briga no vestiário, que ninguém viu também, todo mundo fala que tem, mas ninguém viu. Né? Agora, enfim. Você acha, eu tô falando alguns motivos, o Neymar, com a vinda, você viu que o tom do Leonardo já mudou essa semana. O Leonardo não é burro, né? Ele mudou o tom. O Neymar é um menino bom, mas ele cometeu erros, aquela coisa e tal. Eu acho que o Leonardo, o Paris Saint-Germain não quer negociar o Neymar. Se quiser, já teria negociado. Não quer até por uma espécie de... Vai ficar eu aqui. Eu acho que isso, e eu acho que o Sheik lá aposta muito no poder de persuasão do Leonardo ali possível. Com o Neymar. É possível. Ele chegar, ficar difícil, ele vai chegar no Neymar, vai falar, Neymar, é o seguinte, tá difícil, os caras não querem pagar o que o Sheik quer, fica aí, gastou dinheiro demais com você, tem um projeto pra você tá jogando fora um negócio que fizeram pra você, volta a jogar, você vai arrebentar aqui de novo. E vai mesmo. E vai. E vai arrebentar. E eu acho que pra carreira do Neymar, seria uma puta de uma reviravolta, ele ia sair por cima. Agora... Sim, ele teria que aproveitar também. Teria que aproveitar. É verdade. Ele tem que voltar a cabeça. Eu acho... Vista, né? Eu gosto, por exemplo, da ideia do Neymar no Barcelona de novo. Sim. Mas eu acho que ele volta por baixo em relação à época em que ele saiu. E é mais um time que ele sai pela mais porta coadjuvante ainda. Mais coadjuvante ainda. Vai ter que reconquistar tudo que ele perdeu agora, mais o que ele conquistou lá atrás no próprio Barcelona. Ele vai ter que arrebentar todos os jogos. Vai ter que arrebentar em todos os jogos. Qualquer picuinha que der ali, já vira, tá vendo aí? Foi trazer esse cara de volta. E assim, o Barcelona não tá no momento especial. Não. Estreou no Campeonato Espanhol perdendo ontem. Ok, foi a primeira rodada e tal, mas é sensível que o Barcelona, desde o ano passado, não faz um trabalho espetacular. Eu torço muito pelo Neymar, eu gosto muito do futebol dele. Eu também. Eu não aprovo as coisas que ele faz fora de campo, mas é um problema dele. Exatamente. Isso é um problema. Agora, dentro de campo, eu acho que ele é muita bola. Eu vou pegar uma carona aqui no nosso grande Cláudio Zaidan, um abraço para ele, lá da Rádio Bandeirantes. Caboclo. Meu colega de trabalho, não é colega só, é um mestre. Sim. E ele estava falando ontem no programa de primeira deles lá, ele em determinado momento, aliás, anteontem, ele disse o seguinte, o Neymar tem que concentrar a cabeça dele no futebol dele. Se ele foi para a Lua, se ele quer andar no meio do deserto, é problema dele. Nós não temos que discutir isso. Não, mas e que isso interfere? Não, a gente tem que discutir o que ele pode produzir em campo, e no campo ele pode produzir. O Neymar tem pelo menos, tá com 27, 28 anos, ele tem pelo menos mais uns 6 a 7 anos de futebol nível, de alto nível jogando na Europa. Tranquilo. Então fica, o Neymar vai vir Flamengo. Mentira, tudo barato. É óbvio que o Flamengo gostaria, qualquer um gostaria. Santos, mas eu adoraria que ele viesse pro Santos, vazou 6 meses. Vazou agora a história de que o Pérez teria ligado. Mas isso aí sabe o que é? Isso aí eu até comentei, eu faço um vídeo só pra torcida santista, assim, pra torcida do Santos, eu até comentei. Isso aí, antes da entrevista do Paulo Autuori. Isso já foi lá atrás, até porque não poderia agora por causa da janela. Isso já foi coisa de um mês. E tem o fair play financeiro também. Eles teriam que. O PSG só pode vender o Neymar, não pode, ou pode negociar, trocar, não pode emprestar. Não pode emprestar. Não pode emprestar. Então, e a balão de ensaio? Se o presidente do Santos ele fez isso aí pra ficar de bem com a torcida, porque ele fez muita besteira, se vai um Corinthians lá e consegue, ele tem que sumir do planeta. Mas Robson Ramos. Árbitro de vídeo. Meu Deus do céu. Você viu que na Premier League começou o melhor campeonato do mundo, na minha opinião? Essa semana passada. Os caras estão dando uma aula, né? Os ingleses são bons demais. Pra quem não viu, eu vou destacar só o da semana passada, do jogo do Palmeiras. Tá. Desculpa. Foi no jogo do sábado, né? De Tottenham e... eu não lembro agora. Tottenham e Chelsea, que começou na semana passada. Meu Deus, me perdoe, hein? Se for Tottenham. Foi Tottenham e Chelsea. O Liverpool jogou na sexta-feira, ganhou. Mas inclusive machucou o Alisson. Não foi nesse jogo que teve foi no sábado. Foi no jogo do Tottenham. Foi uma aula de VAR, de árbitro de vídeo. Bom, teve lá um lance para ser revisado, né? Tudo entre observação da equipe do vídeo, comunicação com o árbitro, conferência do árbitro no monitor e definição do lance, tudo demorou 24 segundos. Tudo isso que eu falei. E um detalhe. Entre ele ser chamado, ir até lá, olhar e tomar uma decisão. E um detalhe que eu acho fundamental, que os caras não se atentaram para isso no Brasil, mas já vão cobrar. O torcedor que está no estádio,
torcedor que está assistindo televisão, Tem ele está que sendo ver, lesado. está sendo lesado. Ele tem que Tá sendo ver o enganado. lance, está sendo enganado. É. Tem que ter telão e tem que mostrar. Claro que tem. Porque o cara paga o ingresso, ele chega lá e não sabe o que está acontecendo. Aquilo hoje faz parte Claro. do conjunto do jogo. Tem que não mostrar. É um bônus. Ainda digo uma. Não O bônus. ideal era que tivesse o áudio ainda divulgado, igual era no futebol americano. Exatamente. Que os caras falam entre eles. Exatamente. Ali. Se é para ter transparência, vamos ter transparência. Exatamente. Aquilo faz parte do conjunto do Claro. jogo, que não é um bônus. Não é Aquilo bônus. eu tenho que ver em casa, a TV que transmite tem que me disponibilizar essa imagem. Aí eles dizem, não, mas nós disponibilizamos depois, de fato. Mas depois não interessa. Você quer ver como é que está acontecendo a conversa, agora, você não perde credibilidade. Agora, no estádio também. No telão, tem que mostrar o momento da conferência do árbitro com os seus auxiliares de vídeo. Beleza, aí você vai me falar, não, mas nem todos os estádios no Brasil, falando de Brasil aqui, tem telão, na América Latina, beleza. Só que é o seguinte, na América do Sul, a TV, Esporte Interativo, que faz transmissões para TNT no Campeonato Brasileiro de algumas partidas, eles reprisam o lance na hora. Sim, mas eles estão fazendo um Agora, a Globo e Premiere não. Não. Então, alguma coisa tá esquisita. É preciso e aí que já haja- começa a levantar suspeitas. O VAR tem má vontade, tem boa vontade com o Corinthians e com o Isso. Flamengo. Eu não entro nessa. Mas acontece. Manda, mas dá esse mas recado. dá margem para essa essa margem. discussão. Dá margem para essa Dá discussão. essa margem. E aí tem a questão do tempo. Alguns árbitros no Brasil aprenderam. Eu faço essa ressalva. Rafael Klaus, Sim. eu acho que quando ele apita jogos, ele não se torna dependente do VAR. Aliás, ele hoje é o árbitro de melhor fase no Brasil. O próprio veterano Weber Roberto Lopes, ele apita o jogo. Se ele precisar muito, ele vai lá. E é assim que tem que ser. Você vai quando precisa muito. Quando é uma coisa realmente capital. Em contrapartida, você tem alguns árbitros aí, o Daronco, por exemplo, antes dele ir ao monitor, normalmente ele tem uma conferência pelo foninho lá de uns 5 minutos. Depois ele vai pro monitor. Meu Deus. Depois ele vai pro monitor e fica mais 5 conversando. Isso é uma Né? Outros árbitros, e esse é o maior problema do VAR no Brasil e na América do Sul, o árbitro está usando o VAR como muleta. É assim, a equipe do vídeo diz assim, olha, a gente está revisando esse pênalti aí que você não deu. Tá bom. Você quer vir conferir aqui? Pelo menos a gente acha que essa é a comunicação. O cara vai lá conferir, aí ele muda a marcação que ele deu. Muitas vezes com medo de estar mais errado do que o pessoal do VAR. Dificilmente, quando ele vai olhar ali... O árbitro esquece que ele continua sendo a autoridade do jogo. Ele pode bater no foninho aqui, não, pra mim foi pênalti. O fulano pegou no... Ninguém vai reclamar com ele, a equipe do VAR vai dizer, tá bom, você que manda aí. Porque é muito lance interpretativo, Isso, diferente exatamente. do impedimento. Não, ele vai lá, o lance do Palmeiras na semana passada foi isso. Né? Se você olha só o choque, pô, mas isso é pênalti, derrubou, né? Pra ter a história de que houve a disputa de bola, a furada do zagueiro e aí do atacante, aí do zagueiro, desculpa, Isso. e aí o atacante do Bahia é atingido. Né? Nessa forma, não é pênalti. Porque visava a bola antes. E ele marcou corretamente. Aí foi chamado pelo VAR, chegou lá, mudou a marcação. Porque ele fica com medo, né? Será? Mas O árbitro tem que ter convicção. Ele tem que continuar tendo convicção. Ele não pode usar o VAR como muleta. Infelizmente, esse ano vai ser um ano de muito aprendizado. O mas tomara que pior melhore, é que tá acontecendo assim. Parece que tem tá tirar, piorando, tá aumentando tem que tirar o tempo. gente, não tem mais volta. Não Não tem, isso não vai voltar Não tem mais. que tirar. O Tem árbitro que de fazer vídeo é realidade. direito. Tem que Esse exemplo que a gente deu da Inglaterra e do Brasil é sinal de que quem opera o sistema é que está operando errado. O problema é quem está atrás é o BIOS, é o bichinho ignorante que está atrás do sistema. Exatamente. Que tá tomando conta. Porque a tecnologia é fantástica. Exatamente. É Eu ainda faria outras coisas. Quando o VAR surgiu, eu achava que tinha que ter desafio. Continuo achando essas coisas. Acho que tem uma coisa para a gente evoluir. Mas o que está aí já existe e funciona. Agora, óbvio que depende de quem o opera, todo o conjunto. O pessoal das câmeras e o próprio árbitro. Forte abraço, Robson Ramos. Você Bom também, final de Vanderlei. semana. Semana que vem a gente volta para falar mais aí. Abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.